Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. A tia tá morrendo de saudade de vocês e logo, logo a tia espera encontrar cada um de vocês para dar aquele abraço, mesmo distante, mas sentindo esse calor de vocês, tá certo? Um bom dia bem especial para cada um de vocês. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Primeira dica, você sempre vai procurar um lugar bem calmo, arejado, ventilado, silencioso e bem tranquilo e bem iluminado para que você se concentre na nossa aula. Sempre perto de vocês carreguem o estojo de vocês e o material didático. O estojo contendo seus lápis, suas borrachas, lápis de cor, apontador, o material que seja necessário para a nossa aula. E sempre perto de vocês o livro didático, que hoje nós vamos trabalhar com matemática, certo, meus amores? Antes de mais nada, a tia vai pedir para vocês sempre têm que ter um transferidor, porque nossas aulas agora é geometria, um compasso para nós trabalharmos na medição dos ângulos. Você lembra que a aula passada eu falei para vocês que nós medimos os ângulos com o transferidor. Então, vocês peçam para papai, para a mamãe comprar o kitzinho para vocês. Régua, régua, o transferidor e o compasso. Pega o livro de vocês de matemática, abram na página 258 até a 265, que hoje nós vamos falar sobre os polígonos, sobre circunferência e círculo. Da linha poligonal ao polígono. O que é um polígono? Uma linha poligonal é formada por segmentos de retas consecutivas e não alinhadas. Essas linhas elas podem ser abertas, como essas linhas elas podem ser poligonal fechadas. O que é um polígono, tia? É uma superfície plana limitada por uma linha poligonal fechada. Polígono são linhas poligonais fechadas. O que são polígonos côncavos e convexos? Um polígono convexo é um polígono que toma-se de seus duas vértices, que não seja adjacente e um segmento de reta que liga duas vértices, ou então 2 pontos. Esse segmento de reta estará contido no interior de um polígono. Então, o que é um polígono convexo? São linhas que eles se encontram nas suas vértices adjacentes. Já um polígono côncavo é um polígono que toma-se 2 pontos, toma-se de seus duas vértices, que seja adjacente e um segmento de reta que liga esses duas vértices. Esse segmento de reta não é necessariamente contido no interior de um polígono. Um polígono tem lados e ângulos, sendo que o número de lados é igual ao número de ângulos. Então, todo polígono ele é composto por lados e ângulos, e a quantidade de lados é a quantidade de ângulo que tem esse polígono. Um polígono ele tem os lados do mesmo comprimento e todos os ângulos internos têm a mesma medida e é um polígono regular. A semelhança de polígonos são considerados de acordo com as figuras, certo? Considera o polígono ABCD, A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D. Quando a tia disse que os polígonos são semelhantes, eles têm os lados deles têm as mesmas medidas. Nome dos polígonos dependendo do número de lados. Os polígonos recebem os seguintes nomes de acordo com o número de lado dele. Com um lado não existe, com 2 lados não existe. Já com 3 lados, quando um polígono ele tem 3 lados, ele é denominado de triângulo. Quando ele tem 4 lados, quadriláteros. Quando ele tem 5, pentágonos. Quando ele tem 6, hexágono. E aí sucessivamente. Vai ser de acordo com o número de lados que tem um polígono. Vamos falar agora sobre o triângulo. Qual é a definição de triângulo? O triângulo é um polígono formado por 3 segmentos de reta
O que é segmento de reta? Vocês lembram? São retas que têm as mesmas medidas. Só que os triângulos, eles têm triângulos que têm as mesmas medidas, tem triângulo que tem dois lados iguais e um diferente, e tem triângulo que tem os três lados diferentes. Nós vamos agora falar sobre cada um desses. Os triângulos, eles se classificam quanto aos lados. Quando todos os lados são iguais, ele é denominado de triângulo equilátero. Quando os dois lados são iguais e um diferente, ele é denominado de triângulo isósceles. Quando os três lados do triângulo eles são diferentes, ele é chamado de escaleno. Os triângulos, eles se classificam de acordo com o número de ângulos, de acordo com ângulos. Quando os ângulos do triângulo, e ele é um triângulo equilátero, que os três lados são iguais, os três ângulos são iguais. Então, esse é chamado de octângulo. Quando dois lados são iguais e um diferente, dois lados do triângulo são iguais e um diferente, que é o triângulo isósceles, o nome desse ângulo é o ângulo reto. Quando o ângulo, os três lados desse triângulo, ele é diferente e o triângulo é escaleno, o nome do ângulo é obtusângulo. Então, de acordo com o número de lados, os ângulos são diferenciados, certo, meus amores? A classificação dos triângulos quanto ao comprimento dos seus lados. A tia acabou de falar, triângulos de lados iguais é denominado escaleno, que seu comprimento são todos iguais. Dois lados iguais e um diferente, ele é isósceles. Três lados de triângulos diferentes, ele é chamado de escaleno. Tia também falou para vocês sobre os triângulos, a classificação dos triângulos de acordo com a amplitude dos ângulos. Os ângulos dos triângulos, os lados iguais, os três ângulos iguais, ele é denominado octângulo. Quando os dois lados do ângulo são os mesmo valor e um diferente, o ângulo é reto. O nome do ângulo é o ângulo retângulo. E quando os três ângulos são diferentes, ele é obtusângulo. Vamos falar agora sobre os quadriláteros. Quais são os quadriláteros, tias? Já está dizendo, quadriláteros, eles possuem quantos lados iguais? 4 lados, que são retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio e o paralelograma. Esses são os quadriláteros. O que são quadriláteros? São polígonos que possuem 4 lados. Quadrilátero é um polígono que possui 4 lados. Os elementos de um quadrilátero, ele vem baseado em vértices A, B, C e D, os lados deles, as diagonais, que são os ângulos internos, e os ângulos do quadrilátero, A, B, C e D. Lembrando que todo quadrilátero, os elementos que compõem o quadrilátero são as vértices, os lados e as diagonais. Nas diagonais dos quadriláteros estão denominados os ângulos internos desse quadrilátero. Os quadriláteros, dentre eles, tem os convexos, que pode formar dois grupos, os que são os paralelogramas, e os trapézios. Uma observação para vocês. Todo quadrilátero tem duas diagonais. O perímetro de um quadrilátero A, B e C é a soma das medidas dos seus lados. Ou seja, AB é igual a BC, que é mais CD mais DA, certo? Então, a medida dos lados é o perímetro de um quadrilátero. Os côncavos e os convexos. Os quadriláteros podem ser côncavos e convexos. Quando é que eu sei que ele é? Quando a reta de um dos vértices consecutivos não se encontra ao lado formados pelos duas vértices. Os quadriláteros, existem os côncavos que a tia mostrou para vocês, que a tia botou uma figura para vocês verem como é que é os quadriláteros côncavos e os côncavos. Dentro dos paralelogramas, tem-se os paralelogramas habitogângulos, os losângulos, os retângulos e os quadrados. Em um
paralelograma, os lados opostos são congruentes. Cada diagonal o divide dois triângulos congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. As diagonais têm um seu ponto médio, que é onde se localiza o ângulo desse. Agora nós vamos falar sobre os círculos e as circunferências. Círculos, muitos consideram uma roda uma das maiores, se não a maior invenção da humanidade. Outras a consideram a invenção mais uma descoberta. Na matemática, a roda é representada por um círculo, ou respectivamente uma circunferência. O que é circunferência? É uma linha curva fechada com todos os pontos à mesma distância de um ponto interior chamado centro. O que é círculo? É o espaço limitado por uma circunferência. A circunferência é uma linha. Exemplo de circunferência: argola, uma roda de bicicleta, um pneu de um carro. É um exemplo de círculo e de circunferência. A circunferência ela é definida pelo diâmetro, pelo raio e a semicircunferência. O diâmetro é um segmento de reta que une dois pontos de uma circunferência passando pelo raio, passando pelo ponto principal. O raio é um segmento de reta que une o centro a qualquer ponto da circunferência. O raio é a metade do diâmetro de uma circunferência. O raio de uma circunferência ou de um círculo é definido pela distância desse centro de um ponto de qualquer parte da circunferência. Querendo rever essa aula, vá lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem. Essa aula também está na nossa plataforma digital. Está no livro de vocês. Façam as atividades do livro, do caderno de reforço, para que você possa aperfeiçoar o seu aprendizado. Tchau, um beijo, até a próxima aula.